Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. Você que tem me acompanhado aí no último vídeo, estava falando um pouco de igreja, sobre pastoreado, sobre o rebanho de Deus. Hoje, meus amigos, eu vou continuar mais ou menos nessa linha de raciocínio com um versículo que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 15, certo? Versículo 14 e versículo 15. Vamos ler. Paulo diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar essa noite. A igreja, ela é de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, chamada também de coluna e esteio, ou coluna e sustentáculo da verdade. Então, o que esse versículo quer dizer? Que a igreja, ela deve ser a retentora da verdade. Ela deve guardar, ela é uma guardiã da verdade, ou pelo menos ela deveria ser a guardiã da verdade de Deus. Deus confiou a sua verdade à igreja. Diante desses fatos, meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a igreja, mas de uma forma diferente. Eu queria falar sobre expectativa versus realidade, tá certo? Então preste atenção no que eu estou dizendo, a expectativa versus realidade. Porque a expectativa é que a igreja seja a guardiã da verdade de Deus. A igreja, ela tem a verdade de Deus em suas mãos e ela deve guardar essa verdade. É o que diz o versículo 15. Que essa igreja, ela é a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e ela é a firmeza ou sustentáculo da verdade. A igreja deve sustentar e deve guardar essa verdade. Essa palavra coluna e firmeza, coluna é aquilo que dá sustentação, tá certo? Então eu, como sou um pedreiro, um construtor de obras, talvez você, quem me conhece sabe, mas quem não me conhece talvez não saiba o que eu faço durante o dia a dia. Então eu construo casas, faço edificações. Então a coluna ela é a base que sustenta toda a casa, tá certo? Então sem coluna, que são as brocas que a gente faz lá para baixo e sobe ela, a casa jamais vai ficar de pé. Não tem como a casa permanecer, tá certo? Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo para Timóteo que a igreja, ela deve ser a coluna e a firmeza da verdade. Ela deve sustentar a verdade, ela deve guardar a verdade da mesma maneira que uma coluna, ela sustenta a casa. Se uma coluna sustenta a casa, a igreja, que é essa coluna, deve sustentar a verdade de Deus. Então eu quero que você comece a entender o que eu quero dizer sobre a igreja no sentido de expectativa versus realidade. Porque na expectativa é que a igreja sustentasse a verdade. Mas nós sabemos que a realidade não é essa. Infelizmente, a triste verdade é que a igreja, ela não tem guardado a verdade, ela não tem sustentado a verdade e ela não tem pregado a verdade. Tá certo? Então eu quero que você analise isso que eu estou dizendo para você essa noite. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas nós sabemos que isso tem sido uma teoria apenas. Por isso que eu estou falando sobre a teoria versus realidade. Porque na verdade a igreja, ela não tem mais sustentado essa verdade. Ou seja,
A igreja não está nem um pouco preocupada com a verdade. Tem um versículo que é muito interessante, eu não anotei muitos versículos aqui, mas eu vou citar alguns, citados até pelo presidente da República, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou sobre isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por que a igreja, que ela é a coluna e firmeza, o sustentáculo, o esteio da verdade, por que ela não guarda mais essa verdade? Por que ela não está mais sustentando essa verdade? Exatamente pelo aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a igreja hoje, meus amigos, a realidade é que ela não quer que as pessoas se libertem. As pessoas que creem, elas deviam ser libertas. Mas hoje as pessoas creem e a partir do momento que ela crê, aí é que ela vai começar a ser um escravo. A igreja não está preocupada com a verdade. A igreja está preocupada com a sua própria verdade, com a sua própria doutrina e não com a doutrina bíblica. Paulo diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Mas hoje nós vemos que a igreja não quer que as pessoas conheçam a verdade, que a verdade ela é libertadora. A igreja quer as pessoas crendo na sua própria verdade. Então eu vou citar algumas coisas aqui. E você que está me ouvindo, eu quero que você preste atenção e note se não é assim que funciona. Então vamos supor que o seu pastor ele vai viajar ou ele esteja doente, ele precisa de alguém para ministrar em seu lugar. Então, expectativa versus realidade. Então o que se espera? Que fosse colocado alguém ali para pregar, alguém que fosse mais capacitado, alguém que tivesse um melhor testemunho, alguém que estudasse mais a Bíblia, tá certo? Então, mas olha só, expectativa versus realidade. Quem é que vai pregar na ausência do pastor? Aquele que mais estuda a Bíblia? Aquele que deu bom testemunho? Aquele que é o mais espiritual? Não. Porque estamos falando de expectativa versus realidade. Vai ser aquele que seja mais próximo dele. Aquele que seja o seu amigo do peito. Aquele que não discorda dele. Vai ser esse o escolhido. Se tiver um novo trabalho e precisando de alguém, quem vai tomar conta desse trabalho? O que for mais próximo dele. O que for mais amigo. Aquele que não discorda dele em hipótese alguma. Então, expectativa versus realidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava vendo uma entrevista de um pastor. O pastor foi expulso da igreja, excluído, acusado de heresia. E ele estava dando uma entrevista com um jornalista. Não sei se eu posso falar aqui, mas esse pastor era pastor de uma igreja presbiteriana. Sabemos que os presbiterianos conhecem muitas escrituras, é uma grande igreja, e a acusação dele era de heresia. E eu vendo essa entrevista dele, e o jornalista perguntou para ele por que ele foi expulso, ele estava sendo acusado de heresia. E ele falou que cometeu um pecado imperdoável. E eu fiquei impressionado com aquilo que ele disse, impactado. Ele disse que cometeu um pecado que não tinha perdão. E eu comecei a me achar um santo perto dele. Falei, rapaz, eu tenho bastante pecado, mas o camarada cometeu um pecado que não tem perdão. E o jornalista perguntou para ele, qual foi esse pecado? Ele disse, eu cometi o pecado de pensar diferente. Então veja só, por isso que você não pode conhecer a verdade, porque a verdade é libertadora. A igreja hoje, ela não quer que as pessoas pensem diferente dela. Não importa se você está com a verdade, se você está com a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Não importa. A verdade de Deus hoje não é importante para a igreja. O que é importante é a verdade da própria igreja. Conhecereis a verdade vos libertará.
Então nós estamos vivendo numa época onde você não pode discordar. Você não pode pensar diferente. Tá certo? Então eu quero que você preste bem atenção nisso que eu estou falando. Expectativa versus realidade. A expectativa é que a igreja fosse de fato a guardiã da verdade. Aquela que pregasse a verdade de Deus, não a sua própria verdade. Mas a realidade é que a igreja não está nem um pouco preocupada com a verdade. Quem me conhece, está próximo de mim, sabe que eu venho falando já de muito tempo sobre algumas coisas. E eu tenho falado, meus amigos, que mais de 70% dos crentes, eles são incrédulos à palavra de Deus. Eu não vou falar aqui sobre cristãos, porque aí inclui outras categorias, mas quando eu falo crente, estou falando crente é aqueles que dizem que realmente crê. Mais de 70% das pessoas que se dizem crentes, elas não acreditam na verdade de Deus. Ela acredita em sua própria verdade. As igrejas de hoje não são diferentes, elas também não acreditam na verdade de Deus. Ela acredita em sua própria verdade. Então cada igreja tem produzido a sua própria verdade. E você não pode pensar diferente daquela verdade. Então faça o teste aí na sua igreja, você que está me ouvindo, se você pertence a alguma igreja, pega alguma coisa que seu pastor fala, ou que a sua igreja crê, e se eles pensam diferente da palavra de Deus, chegue com a Bíblia e tente convencê-los que aquilo está errado. Eles não acreditam na verdade de Deus. Cada um acredita em sua própria verdade, tá certo? Então eu tenho até uma mania de falar para as pessoas que eu sou bíblico. Quando eu digo que eu sou bíblico, eu não estou dizendo que eu cumpro tudo que está na Bíblia. Eu estou dizendo que eu acredito na palavra de Deus. Mesmo que eu não obedeça, eu creio naquilo que a Bíblia fala. Então essa é a mensagem que eu tinha